Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas. Carta de ensino, o que a cruz fez com Satanás, parte 2, de Derek Prince. Satanás desarmado e derrotado. Na carta anterior, vimos que através da cruz, Jesus não apenas derrotou Satanás, mas também o despojou das suas armas e tirou seus despojos. A cruz representa a derrota total, eterna e irreversível de Satanás. Começamos por ver a passagem em Colossenses 2, onde Paulo expõe as bases para essa vitória que Jesus teve. Eu gostaria de voltar lá e abordar isso mais detalhadamente. Colossenses 2, 13 e 15. Eu mostrei que a frase inicial nos lembra as palavras de Paulo em Efésios 2, 1, 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, Deus o Pai, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, atos de desobediência, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, reino de Satanás. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Também na carta anterior, já dei uma pequena imagem de um triunfo romano para ilustrar o que o Paulo está expressando ali, que Jesus não meramente conquistou a vitória, mas também celebrou o triunfo e nos convida a sentar com ele na carruagem. Isso tem uma base doutrinal que acho que poucas pessoas veem claramente, mas é muito importante que nós a vejamos. Caso contrário, não teremos a fé para administrar a vitória que Jesus conquistou para nós nas nossas próprias vidas. Vou tentar explicar o que Paulo diz exatamente nesses versículos em Colossenses. Em primeiro lugar, ele diz que nós fomos feitos vivos por Deus, o Pai, juntamente com Jesus Cristo. E lembra-se que Paulo também disse em Efésios 2, nos vivificou com ele, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar com ele no trono. Então, ele diz duas coisas que são a essência do que estou tentando explicar. No final do versículo 13, ele diz, perdoando-vos todas as ofensas, todos os seus atos anteriores de desobediência. E no versículo 14 ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nessas palavras, Paulo explica uma provisão dupla que Deus fez por meio do sacrifício de Jesus. Primeiro de tudo, Deus fez provisão total para o passado, e isso é declarado no final do versículo 14, perdoando-vos todas as ofensas, atos de desobediência. Para todo o ato de desobediência que nós já cometemos em nossas vidas, até o momento de confiar em Jesus e em seu sacrifício, Deus providenciou seu perdão total através da morte de Jesus. Lembra-se do que referimos? Ele foi punido para que pudéssemos ser perdoados. Ele levou a nossa culpa e pagou a penalidade total. Isso é dito em muitos lugares diferentes, mas seria interessante ver em Atos 13. Depois voltaremos novamente a Colossenses. Atos 13, 38 e 39. Isso faz parte de um sermão que Paulo pregou numa sinagoga na Ásia Menor, explicando o que Jesus é e o que ele havia feito. Então ele diz nesses versículos, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, que é Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados,
E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados ou absolvidos, por ele é justificado o absolvido, todo aquele que crê. Por outras palavras, através de Jesus, Deus oferece perdão total de cada ato incorreto do passado. Ele diz, mesmo de coisas que não poderiam ser perdoadas sob a lei de Moisés. Por exemplo, sob a lei de Moisés, não havia perdão para adultério. A penalidade obrigatória era a morte, assim como para muitas outras coisas. Mas Paulo diz através de Jesus que Deus providenciou para perdoar todo tipo de ato pecaminoso que já cometemos. Isto é uma notícia maravilhosa, é emocionante. E precisamos ser muito enfáticos sobre uma pequena palavra, que é a palavra toda. É uma palavra curta, mas importante. Precisamos ter absoluta certeza de que sabemos que todas as coisas ruins que fizemos antes de virmos até Jesus foram totalmente perdoadas. Porque o diabo atacará mesmo aí. Ele lembrará todos os dias de coisas que você fez e sugerirá que Deus perdoou a maioria dessas coisas. Mas há uma ou duas que realmente não pode esperar que Deus perdoe. Isso é uma mentira. As Escrituras dizem que podemos ser perdoados de todas as coisas, pelas quais não poderíamos ser perdoados pela lei de Moisés. Graças a Deus, não estamos debaixo da lei de Moisés. Isso é provisão para o passado. O quadro está limpo. O registro de todas as suas más ações, registradas no gravador celestial de Deus, foi apagado. Não há um único registro de qualquer mal que você tenha feito no passado. Isso é maravilhoso, mas não é o suficiente, porque ainda enfrentamos o problema de ter que continuar vivendo. Provavelmente, já ouviu falar sobre os dois irmãos metodistas. Um era pregador e o outro era um exímio atirador. Então o irmão metodista passou a pregar o evangelho como um metodista bom, impetuoso e da velha guarda. E ele chamava os pecadores para a frente e contava-lhes sobre a salvação e o perdão, conduzindo-os numa oração e ministrando-os, e então assegurava-se de que eles sabiam que estavam perdoados. A seguir, o outro irmão aproximava-se e abatia-os. Dessa forma, não tinham apóstatas. É claro que não levamos essa história muito a sério, mas o problema é que mesmo quando o passado é perdoado, ainda temos que encarar o futuro, certo? Então, qual é a provisão de Deus para o futuro? Isso está, voltamos para Colossenses 2, no versículo 14. Havendo riscado a cédula de que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Numa linguagem muito simples, Deus estava lidando aqui com o quê? A lei. Louvemos a Deus. Existem duas maneiras diferentes de traduzir isso, e pode fazer a sua escolha ou usar as duas opções se quiser. Uma é, e cancelou a escrita de dívida, NVI, e a outra, havendo riscado a cédula que era contra nós, ACRF. As duas versões dizem no fundo a mesma coisa. Foi o código legal escrito que nos tornou devedores. E sempre que o povo judeu vinha até Deus e buscava a sua presença, Satanás estava lá apontando para a lei. Você não tem direito de acesso. Você quebrou isto, isso e aquilo. Se por alguns momentos ficasse limpo das dívidas para com Deus, Satanás continuaria lá dizendo, mas não demorará muito a quebrar outro mandamento. Não tem direito de acesso a Deus. Isso realmente não se aplica aos gentios, mas imaginemos-nos naquela situação. Eles ou nós construímos uma dívida monstruosa de coisas que deveríamos ter feito que a lei exigia, mas que nós não fizemos, e coisas que a lei proibia, mas que temos feito. Enquanto a nossa justiça dependesse da obediência à lei ou de qualquer regra, estávamos em apuros. Nós poderíamos afastar-nos da cruz justificados, mas haveria uma voz seguindo-nos. Lembre-se agora, você fez isso. Isso é proibido. Não o deveria ter feito. Perdeu a sua justiça. Isso é muito, muito vívido e é tratado
detalhadamente no Novo Testamento. Acho que a maioria dos cristãos que eu conheço realmente nunca encarou nem resolveu essa questão. A provisão de Deus para o futuro é que não tenhamos que alcançar a justiça com Deus, obedecendo a uma lei. Essa é uma declaração de tirar o fôlego. A provisão de Deus para o futuro é que não tenhamos que alcançar a justiça com Deus, obedecendo a uma lei. Eu estava pregando algures há pouco tempo atrás e disse às pessoas casualmente: é claro que o cristianismo não é um conjunto de regras. Acho que alguns deles teriam ficado menos chocados se eu dissesse que não há Deus. Quero dizer, para mim era tão óbvio que nem pensei que seria controverso. Percebi que a maioria dos cristãos ainda pensa no cristianismo como um conjunto de regras que é preciso guardar, mas isto não é assim. Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro de tudo, vamos ver algumas das muitas escrituras do Novo Testamento que deixam muito claro que não alcançamos retidão com Deus ao guardar qualquer lei. Vamos começar em Romanos 6,14. Isto está escrito, é claro, para os crentes em Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é uma declaração de tirar o fôlego. É assustador. Muitas pessoas evitam isso. As implicações são muito surpreendentes. Você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não pode estar sob ambos. Se está debaixo da lei, não está sob a graça. Se está sobre a graça, não está sob a lei, mas não pode estar sobre os dois ao mesmo tempo. Então, Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre si, porque não está debaixo da lei. A implicação é que se estivesse sob a lei, o pecado teria domínio sobre si. Essa é a verdade. É chocante, mas é verdade. Mais uma declaração chocante encontramos em 1 Coríntios 15:56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Já viu? Todas as vezes que tentamos alcançar a justiça, guardando a lei, o pecado reafirma o seu domínio sobre nós, colocando isto em termos muito simples. É assim porque começamos a confiar nas nossas próprias habilidades carnais. Sempre que fazemos isso, somos capturados pelo domínio do pecado. É impossível para aqueles que estão na carne agradar a Deus. Não é difícil, é impossível. Sempre que voltamos à lei, reavivamos o velho rebelde e ele nos faz desobedecer. Voltamos para Romanos 7:5-6. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Repare, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Percebe do que fomos libertados? Da lei, através de uma morte. Morte de quem? A morte de Jesus, porque a sua morte foi a nossa morte. Sabe, a última coisa que a lei lhe pode fazer é executá-lo. Isso é o máximo. E uma vez que esteja morto, deixa de estar sob a lei. A morte é a única maneira de escapar à lei, quando estiver debaixo dela. Jesus foi morto pelos pecados daqueles que estão sob a lei. A sua morte foi a nossa morte. Portanto, através da sua morte, fomos libertos das obrigações da lei. Não havia outra saída. Deus tem principalmente em mente o povo judeu porque os colocou sob a lei. Os gentios estão numa categoria diferente, mas aplicam-se os mesmos princípios. Então, nós fomos libertos da lei através da morte de Jesus. Nosso homem velho morreu. Nós fomos libertos da lei através da morte de Jesus. Glória a Deus. O nosso velho homem, vamos fingir que somos judeus, era casado com a lei.
Enquanto ele estivesse vivo, não nos poderíamos casar com ninguém, sem sermos adúlteros. Quando nosso homem velho morreu, ficamos livres para nos casar com outro. Com quem nos casamos então? Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. Louvado seja o meu Senhor. Isso é tão interessante que acho que devemos voltar a Romanos 7. Temos que ler os 4 primeiros versículos. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Repare que uma vez que uma pessoa está morta, a lei não tem mais domínio sobre ela, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Tenho de salientar que isso não se aplica ao divórcio por adultério. Isso sai fora do nosso tema, mas é um assunto mesmo importante, porque pela lei o adúltero foi condenado à morte e não se pode aplicar parte da lei e não o todo. Se, por exemplo, eu fosse um israelita e a minha esposa cometesse adultério, não havia opções. A pena de morte era obrigatória. Depois dela morrer, eu ficava livre. Então, muitos cristãos citam isso erroneamente. Eles dizem que não há espaço para o divórcio porque o homem está vinculado pela lei enquanto o parceiro viver. A mesma lei conduz a pessoa que comete adultério à morte. Se quiser mais informação sobre este assunto, pode encontrá-la no nosso livro Deus Forma Casais, que tem um capítulo sobre divórcio. Na minha opinião, os divorciados são as Cinderelas da igreja cristã. Passaram por uma situação muito dura. Muitos deles têm sido tratados por padrões que não são bíblicos. Não quero entrar em detalhes agora, por não me querer desviar do tema desta carta, mas senti que deveria pelo menos mencionar isto por causa dos versículos que estamos lendo. Vamos ver o versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. A morte é a solução para esse problema, mas repare, aun assim, agora segue a aplicação. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Versículo 4. Quando Cristo morreu, morreu pelas transgressões daqueles que violaram a lei. A sua morte é considerada a nossa morte. Portanto, tornamo-nos mortos para a lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, sem cometer adultério, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, debaixo da lei, produzimos as obras da carne. Através da morte de Jesus, nós fomos libertos da lei e da carne, e agora estamos livres para nos casar com Cristo ressuscitado e produzir o fruto do Espírito, entende? O objetivo do casamento é o fruto. O fruto que geramos depende de com quem nos casamos. Se fôssemos israelitas, éramos casados com a lei. Então, não havia saída além da morte. Mas a misericórdia de Deus é que a morte deu-nos quando Jesus morreu. O nosso homem velho foi crucificado. Agora, o homem novo está livre para se casar com o Cristo ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. De qualquer forma, o que estou enfatizando agora é que fomos libertados da lei, mas agora temos sido libertados da lei. Romanos 7,6. Se isto for bem compreendido, vai alterar a forma como se irá viver a partir de agora. Na minha opinião, a igreja cristã vive numa espécie de crepúsculo entre a lei e a graça. Não sabem qual é e às vezes estão sob uma e por vezes sob a outra. Continuando com as escrituras. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Em grego, não se diz a lei, diz-se uma lei, o que é uma diferença importante. Cristo é o fim
de qualquer lei para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê é um crente? Então, Cristo é o fim da lei para a justiça para si. Não importa se é judeu ou gentil, católico ou protestante. Se é um crente em Jesus, Cristo é o fim da lei para a justiça. Se é um crente em Jesus, Cristo é o fim da lei para a justiça. Louvado seja o meu Senhor. Nisto, Paulo é maravilhosamente exato. Ele não diz que Cristo é o fim da lei, como parte da palavra de Deus, porque ela, a palavra de Deus, dura para sempre. Ele não diz que Cristo é o fim da lei como parte da história de Israel, porque isso ainda é verdade. Ele não diz que Cristo é o fim da lei como um assunto para meditação, porque continua a ser um assunto frutífero para meditação. Mas ele diz: Cristo é o fim da lei para a justiça, como um meio de alcançar a justiça com Deus. A morte de Cristo deixou a lei de lado para sempre. Voltemos a Efésios 2,14, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso refere-se a uma parede no templo que existia no tempo de Jesus e de Paulo, e para além da qual os gentios não tinham permissão para ir. Havia um aviso na parede, tanto em latim quanto em grego, as duas línguas gentias, advertindo a qualquer gentio que se prosseguisse seria morto. É o que Paulo chama de parede intermediária da divisão. Havia uma divisão entre judeus e gentios feita pela lei. A lei dividia os judeus dos gentios. Mas Jesus, através da sua morte, quebrou o muro da divisão. E agora não há aviso que diga aos gentios: você não pode ir mais longe. Graças a Deus, porque eu sou um gentio. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor. Mas Jesus, através da sua morte, quebrou o muro da divisão. E agora não há aviso que diga aos gentios: você não pode ir mais longe. Graças a Deus, porque eu sou um gentio. Como é que ele fez isso? Vejamos em Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Observe que é a lei no seu todo. Algumas pessoas dizem que ele não aboliu os 10 mandamentos, mas diz a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Se analisar esses versículos, verá que a lei criou uma dupla inimizade. Criou inimizade entre judeus e gentios, porque estabelecia limites, além dos quais os gentios não tinham acesso a Deus. Criou outras formas de inimizade, e se considerar a história do povo judeu, verá que uma das principais causas do antissemitismo tem sido a observância da lei. Essa é uma inimizade que foi terminada pela cruz. Essa foi a inimizade horizontal, mas havia outra inimizade que era a inimizade vertical, porque a lei criou inimizade entre Deus e o homem. O homem violou a lei e perdeu o favor de Deus, mas por sua morte na cruz, Jesus aboliu ambas as inimizades e tornou possível ao homem reconciliar-se com Deus, judeus com gentios, negros com brancos e católicos com protestantes. Ele possibilitou a reconciliação vertical e horizontalmente, através da abolição da lei. Quero que leia essas palavras novamente. É uma coisa estranha, mas a abolição da lei, como meio de alcançar a justiça com Deus, assusta as pessoas. É como desde que eu me possa agarrar algures a uma lei, sinto segurança. Posso não obedecer-lhe, mas pelo menos está lá, algo a que me agarrar. Temos que ser liberados disto, porque não podemos realmente experimentar a graça e a liberdade de Deus até que tenhamos enfrentado essa questão. Novamente, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. A tradução da NVI é muito vívida, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Eu acho que isso é particularmente vívido, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. A questão de estar sob a lei ou sob a graça, é um assunto com que tive que lidar a fundo por causa do meu envolvimento com o povo judeu. Percebo que para a maioria dos cristãos seja um assunto novo. É extraordinário, porque há muito ensino no Novo Testamento sobre esse assunto. E, no entanto, na igreja, muito pouco tem sido transmitido neste sentido, o que, a meu ver, somente tenha causado confusão no meio dela. A maioria dos cristãos não sabe se está sob a lei ou sob a graça. Poderíamos ler muitos outros versículos, mas vamos voltar a Colossenses 2, agora no versículo 14. Deus, pela morte de Jesus Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que Deus pregou na cruz? A lei. Quantos de nós cantamos o hino que diz: meus pecados estão pregados na cruz? Isso pode ser verdade, mas não é o que Paulo diz. A lei tem que ser tirada do caminho para que tenhamos acesso livre e interminável a Deus e vivamos em seu contínuo favor. E no versículo 15 diz: despojando, desarmando os principados e potestades. Tudo o que lemos e vimos até aqui foi para chegar à seguinte questão: como é que Deus despojou Satanás das suas armas? Qual é a arma principal de Satanás numa só palavra? Culpa. Sabe? Para entrar na vida cheia do Espírito, orientada e controlada pelo Espírito, como descrito no capítulo 8 de Romanos, há uma porta de entrada, que é o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Enquanto estiver sob condenação, não pode viver em Romanos 8. Satanás fica feliz em manter-nos sentindo condenados e um pouco indignos e inseguros. Isso não é piedade. Sabe o que é isso? É incredulidade. Então, Deus teve que lidar com a culpa. E assim o fez. Em primeiro lugar, tornou possível o perdão de todos os nossos atos pecaminosos do passado, apagados num gesto arrebatador. Isto é maravilhoso. Em segundo lugar, libertou-nos da obrigação de alcançar a justiça, guardando a lei, ok? Porque ninguém jamais conseguiu fazer isso. Paulo diz em Romanos 3:20: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Portanto, enquanto tivéssemos que guardar a lei, estaríamos sempre sob condenação. Por essa dupla provisão, Deus libertou-nos, antes de tudo, da culpa do passado e depois libertou-nos da culpa de ter que viver de acordo com a lei. Não estou dizendo que não precisamos guardar leis. É claro, o que estou dizendo é que não nos tornamos justos por guardar leis. Não é assim que alcançamos a justiça com Deus. Como alcançamos a justiça com Deus? Através de quê? Da fé, o que conta para nós como justiça. Fé, não as obras da lei. Em Romanos 4, começando com o versículo 3, Paulo está construindo seu ensinamento sobre o exemplo de Abraão. O versículo-chave é Gênesis 15, 6, onde diz: e creu ele, Abraão, no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então Paulo comenta: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Qual é a primeira coisa que precisa fazer para ser justificado pela fé? A primeira coisa que precisa fazer é parar de fazer qualquer coisa. Aquele que não pratica, não tente conseguir isso por seus próprios esforços. Quando você deixa de tentar, então está aberto
para perceber que a sua fé foi contada para si como justiça. Os evangélicos citam essa escritura, mas parece que na maioria dos casos eles não sabem o que significa. Isso significa que enquanto eu continuar sinceramente acreditando em Jesus como meu sacrifício e meu Salvador, essa minha fé é contada para mim como justiça, mesmo quando eu faço a coisa errada. Isso não é incrível? Isso desencadeia muita coisa. Se analisar a história de Abraão em Gênesis 15, verá que a sua fé foi-lhe contada como justiça. Depois disso, ele fez muitas coisas que não deveria ter feito. Ele teve um filho com a sua serva Agar, Ismael, que tem sido uma fonte de problemas para Abraão e seus descendentes por 4.000 anos. E então, ele permitiu que a sua esposa Sara fosse levada para um além gentílico e poderia tê-la perdido se Deus não tivesse intervido. Abraão fez coisas que não deveria ter feito, mas durante todo o tempo, a sua fé estava sendo contada para ele como justiça. Poderá dizer, é fácil demais. Tenta e vê se é fácil. Poderá dizer, eu farei de outra forma. Vou simplesmente guardar a lei. Lembre-se que quando guardar a lei, tem que guardar toda a lei o tempo todo, ou então fica sob maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. Então, precisa decidir se vai escolher a certeza de estar sob uma maldição ou o risco de viver pela fé. Eu corro esse risco. Quando realmente entendermos isto, é algo tão entusiasmante. A nossa fé é contada para nós por justiça, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, mesmo quando não fazemos a coisa errada. Aleluia, glória a Deus. Fico sempre impressionado com o diálogo entre Jesus e Pedro na última ceia. Jesus disse a Pedro, Pedro, vais negar-me 3 vezes. Pedro respondeu, não, não vou. Jesus repetiu, sim, vais. Antes do galo cantar, vais negar-me 3 vezes. Então ele disse, mas eu roguei por ti. Já reparou o que ele orou? Ele não disse, eu orei por ti para que não me negasses. Isso era inevitável. Pedro sendo quem era, e a situação sendo o que era, e a presença do mal sendo tão poderosa, o que Jesus orou? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32. Mesmo que faças essa coisa terrível de me negar 3 vezes, Pedro, tudo ficará bem se a tua fé não desfalecer. Simplesmente aguenta a tua fé. Essa é a tua segurança. Tenho a certeza de que isso realmente salvou Pedro, porque acho que se ele não se lembrasse daquelas palavras do Senhor, ele teria desistido. Isso é verdade para todos nós. Já se percebeu que não precisava de se sentir condenado, mesmo nas alturas que fez algo de errado, porque a sua fé estava sendo contada para si como justiça o tempo todo? Mas se fizer deliberadamente a coisa errada, se deliberadamente rejeitar sua fé, isso é outro assunto. Estamos falando de pessoas que estão sinceramente tentando agradar a Deus e fazer a sua vontade. Deus sabe que não vamos conseguir sempre. Não estou pregando um baixo padrão de justiça. Eu acredito que Jesus é o padrão de justiça, mas tenho que ser honesto. Nem sempre chegamos lá, não é verdade? Mas não precisamos ser condenados. Não deixe o diabo ter a vitória. A nossa fé está sendo contada para nós como justiça. Amém. Saímos debaixo dos requerimentos da lei, da qualquer lei, para alcançar a justiça. A nossa fé está sendo contada para nós como justiça. Saímos debaixo dos requerimentos da lei, de qualquer lei, para alcançar a justiça. Devo defender com cuidado que isso não significa dizer que não precisamos observar leis. Nós precisamos. Temos que observar a lei da terra. Temos que observar o limite de velocidade. E este é. Há muitas coisas que temos que fazer. Se é um membro de um grupo, em particular, há regras que deve manter. Caso contrário, não tem o direito de ser um membro desse grupo.
Por exemplo, há uma regra sobre a que horas tem que ir para a cama à noite. E você não está livre de modo a incomodar outras pessoas. Tem que obedecer essas regras, mas não alcança a justiça observando essas regras. Se foi feito justo, observará as regras. Essa é uma ótima maneira de descobrir se tornou justo. Fica claro, eu não estou dizendo que se quebrar uma ou duas regras, se não fizer isso deliberadamente e em rebelião, a sua fé já não será contada assim como justiça. Mas faça o que fizer, mantenha a sua fé. Não deixe a sua fé, é a sua vida. Onde eu quero chegar é que, pela morte de Jesus na cruz, Deus despojou Satanás da sua arma contra nós, que é a culpa. Enquanto ele puder manter-nos culpados, nos vencerá facilmente. Deus despojou com uma provisão dupla. Primeiro de tudo, perdão total de todos os atos pecaminosos do passado. Em segundo lugar, libertação do requisito de alcançar a justiça, observando uma lei. A nossa fé é contada para nós como justiça. Eu movimento-me muito entre os cristãos e acho que são poucos os que estão realmente felizes com isso. Eles não têm muita certeza sobre isso. Francamente, eu não encontro muitos cristãos felizes. Dizemos às pessoas que temos a resposta para os problemas do mundo e estamos tão sobrecarregados com os nossos problemas que o mundo diz que se essa é a resposta, então não estou interessado. Não é assim? Não é totalmente verdade, mas há alguma verdade nisso. Agora, a terceira declaração diz que, e isto é tremendo, mas iremos abordar resumidamente. Deus não apenas tirou as armas de Satanás, mas também nos deu armas para derrotá-lo. Acho que tenho que repetir isso, porque é surpreendente. Deus não apenas privou Satanás de toda a sua armadura, mas também nos deu as armas para o derrotar. E Ele está à espera que façamos isso. Deus não apenas privou Satanás de toda a sua armadura, mas também nos deu as armas para o derrotar. Vejamos algumas escrituras rapidamente. Aleluia, glória a Deus! Vejamos algumas escrituras rapidamente. 2 Coríntios 10, 3, 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo que vivemos em corpos de carne, vivemos no mundo material e estamos em guerra. Mas a nossa guerra não está no reino da carne ou do material. A nossa guerra está no reino espiritual. E como temos guerra no reino espiritual, precisamos das armas apropriadas. Paulo diz que elas não são carnais. Mas o que são implicitamente? Qual é o oposto de carnal? Espiritual. Então, Deus deu-nos armas espirituais, com quem estamos em guerra, Satanás. É importante lembrar isso, porque muitos cristãos passam a maior parte do tempo em guerra com seus companheiros cristãos. Essa não é a nossa guerra. A nossa guerra é com o reino de Satanás. E nós temos armas apropriadas, armas espirituais. Tenho muito ensino sobre este assunto. Por exemplo, os livros Guerra Espiritual, O Poder da Proclamação, Expulsarão Demônios. E quase finalizando, o livro Guerreiro da Oração. Mas agora, só quero salientar que Deus nos deu as armas apropriadas. Para fazer o quê? Versículo 4. Para a destruição das fortalezas ou demolição de fortalezas. Fortalezas de quem? De Satanás. Nós podemos demolir as fortalezas de Satanás. Versículo 5. Destruindo os conselhos, outras versões dizem raciocínios ou argumentos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Se olhar para as palavras, conselhos, argumentos, raciocínios, conhecimento e entendimento, todas elas pertencem a um reino, que é o reino da mente. A guerra está no reino da mente. Leia a carta de ensino à mente, o campo da batalha.
Acho que a maioria dos crentes confirmará que tenha, numa certa altura durante a sua caminhada da fé em Jesus, passado por algum conflito mental tremendo. É natural, porque é aí que a guerra está. Precisamos ver isso. Deus deu-nos as armas para destruir as fortalezas que Satanás construiu nas mentes das pessoas. Qual foi o objetivo das fortalezas de Satanás? Evitar que as pessoas acreditem em Jesus e recebam a verdade da palavra de Deus. Nós lidamos com muitos tipos de pessoas, com quem é quase uma perda de tempo apresentar a verdade até que tenhamos lidado com a fortaleza. Eu não quero ser de forma nenhuma depreciativo para ninguém, mas pode lidar com as testemunhas de Jeová, só que elas simplesmente não ouvem o que você diz. As suas mentes são pré-programadas e para tudo o que diz, eles têm uma resposta pré-programada. Isso é uma fortaleza. Quando se lida com o povo muçulmano, encontra-se uma das fortalezas mais robustas nas mentes humanas. E a força real dessa fortaleza é que Deus não tem filho, Deus não tem esposa. Então, ele não pode ter um filho, ele não precisa de um filho. Eles podem crer em Jesus como Messias, mas como filho de Deus nunca. Até lidar com eles, não tem ideia da veemência do preconceito deles contra isso. O povo judeu também tem uma fortaleza, que é: se eu acredito em Jesus, não posso mais ser judeu. Isso, na minha opinião, é o obstáculo número 1 no momento atual para que o povo judeu receba o seu Messias. Isso tudo são fortalezas. Quem tem as armas? Nós temos. Satanás construiu as fortalezas. Nós temos as armas para demolir as suas fortalezas. Satanás construiu as fortalezas. Nós temos as armas para demolir as suas fortalezas. Vê qual é a nossa missão. É impressionante. A nossa tarefa é usar as nossas armas espirituais, libertar a mente de homens e mulheres das fortalezas de Satanás e levá-la cativa à obediência de Cristo. Que tarefa surpreendente, meu Deus! Mas, sem um entendimento da cruz e o que foi realizado através dela, nunca seremos capazes de realizar essa tarefa. Deixe-me dar uma pequena imagem da igreja em guerra em Apocalipse 12, 7 e 11. Existem diferentes maneiras de interpretar o Apocalipse e é um assunto muito profundo para se entrar, mas algumas pessoas veem Apocalipse como predições que foram cumpridas. Se é um católico romano, acredita que elas foram cumpridas pela derrubada do Império Romano pagão. Se é um bom protestante, acredita que elas foram cumpridas pela derrubada do Império Romano papal. Por outras palavras, como quer que se veja a história, isso já aconteceu. Estudei alguma coisa dessas interpretações e só tem 2 objeções. Número 1, eles não concordam com os fatos da história. Número 2, eles não concordam com as declarações das Escrituras. Essa é a minha avaliação pessoal. Fui levada à conclusão de que a maioria das previsões no livro de Apocalipse ainda não foi cumprida. E isso é importante, porque muitas das declarações que se lê estão no tempo verbal passado. Mas o que o tempo passado traduz é o que João viu. Ele viu isto, viu aquilo, viu coisas apresentadas perante os seus olhos. Mas embora o que ele tenha visto tenha passado, na minha opinião, o cumprimento das coisas que ele viu é no futuro. Com o que acabei de explicar agora na mente, vamos então para Apocalipse 12, começando no versículo 7. Então, houve guerra no céu. Se há guerra no céu, tem que haver mais do que Deus e os seus anjos lá, não é verdade? Quer dizer, não poderia haver guerra apenas com Deus e os seus anjos. Então isso prova que há algumas outras forças no céu além de Deus e dos seus anjos. Eu acredito que seja o reino de Satanás. Então, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Versículos 7 e 8. Observe, se isso é futuro, o que isso nos diz sobre o seu lugar atual? É no céu. Usei o se.
e assim está livre para fazer a sua escolha de interpretação. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra. De onde? Do céu. E os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Onde? Ao céu, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Versículos 9 e 10. Quem é o acusador dos irmãos? Satanás. Mas se isso ainda está realmente no futuro, o que nos diz isso sobre o que Satanás está fazendo agora? O que ele está fazendo? Ele está nos acusando, porque está ele nos acusando. O que quer que ele faz nos sentir culpados? Essa é a sua arma número 1. Agora, veja quem o superou e como. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Se olhar com cuidado, eles são os crentes na terra. As pessoas que falam são os anjos no céu. Então diz que eles, os crentes da terra, o venceram. Quem é ele? Satanás. Veja, há um conflito direto entre nós como crentes e Satanás. Nós o superamos. Estamos em conflito direto com Satanás, o que é afirmado em todo o Novo Testamento. Que armas usaram? Armas carnais, bombas, aviões, tanques? Não, eles usaram armas espirituais. Quais eram as armas espirituais deles? O sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. A minha interpretação é: derrotamos Satanás quando testificamos pessoalmente de que a palavra de Deus diz o que o sangue de Jesus faz por nós. Essa é a nossa arma número 1 contra a culpa. Termino a carta com essa declaração vitoriosa. Derrotamos Satanás quando testificamos pessoalmente de que a palavra de Deus diz o que o sangue de Jesus faz por nós. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.